Olá, pessoal. Antes de mais nada, peço para que vocês entrem no meu canal, acione o sininho, deem um like no vídeo, compartilhem, tá? De repente aí pode ajudar alguma pessoa e ao compartilhar vocês também estarão aí a me ajudar, ok? Então vamos lá. O assunto que eu vou abordar hoje é nível graduação, tá, galera? Nível graduação, nível universidade. Tá lá, né, dentro da base curricular de química, aliás, de bioquímica, né, da matéria bioquímica, tá? Então tá lá na base também curricular de quem faz biologia, quem faz enfermagem, quem faz medicina, quem faz biomedicina, química também, se eu não me engano, química, engenharia química também podem enveredar por esse caminho aí também da bioquímica, certo? Pois bem, até porque, né, a cinética enzimática, ela é um ramo da cinética química, né? Então, beleza, vamos lá. Então, vou botar aqui no modo apresentação e quando eu precisar escrever alguma coisa, escrever algo mais detalhado, eu saio do modo apresentação, tá, galera? Então tá, dada a apresentação, né, dada a introdução, nós temos aqui a apresentação, lógico, tá? Esse é um tópico que provavelmente não será abordado em um vídeo apenas, tá? Acho que eu vou precisar de mais alguns aí, uns 3, 4 vídeos, umas 3, 4 partes, tá? Mas de qualquer maneira, né, de, esses serão os tópicos que serão abordados, né? Nesse e em outros vídeos, né? Seguintes, tá? Referente à cinética enzimática. Ok. Falarei de mecanismos gerais, da determinação da velocidade da enzima, né, através da equação de Michaelis-Menten, a determinação da velocidade de catálise, né, o CAT, né, CAT, enfim, e o diagrama do duplo recíproco. Ok? Sigamos, vamos começar. Então, referente aos mecanismos gerais, a cinética enzimática, ela estuda a velocidade do substrato, com que o substrato ele é convertido em produto, certo? Catalisado, ou seja, com auxílio de uma enzima, tá? Ou complexo enzimático, né? Esse auxílio, né? Ele aumenta a velocidade de reação, ele diminui a velocidade de reação, certo? E otimiza o tempo, né? No caso, diminui, né? Diminui a energia de ativação e com isso dando uma otimização no tempo. Ok, isso tudo em um determinado tempo, tá, galera? Ok, então nós temos aqui uma equação química geral do que acontece, né? Nós temos aqui o E representado pela enzima livre, o S representado pelo substrato livre, é, o ES representado pelo complexo enzima-substrato, o EP representado pelo complexo enzima-produto e o P representando o produto livre. Então, o que ocorre aqui? Certo? Nós temos aqui enzima livre, o substrato livre. O substrato, ele, ao atingir ali, né, o sítio ativo da enzima, ele se encaixa na enzima, formando assim o complexo enzima-substrato. Tá? Essa reação é reversível, tá? Esse complexo, nessa representação aqui que eu estou mostrando, tá? É reversível, ok?
Então, essa enzima, esse complexo enzima-substrato, ele pode se dissociar, tá? Ele pode se dissociar, e se dissociando, voltar, né, o substrato que estava associado ao complexo passará a ser o substrato livre novamente, e a enzima ficará livre também, novamente, ok? Então, essa reação é reversível. Mas, caso não haja a dissociação, certo? Esse substrato ele será convertido em produto ainda associado à enzima, ok? Essa reação também é reversível, tá vendo? Esse produto pode ali vir a se tornar substrato de novo, enfim, tá? Mas assim, mas vamos seguir. Essa enzima, esse produto, ele é transformado, esse produto, logo após de ser transformado, e esse produto, logo após, né, do substrato ter se transformado nesse produto, então, ele vai se dissociar da enzima e vai ficar ali como produto livre, ok? Essa reação também é reversível, tá? Mas, o que que ocorre? O que que ocorre? Então, nós temos aqui etapas lentas e etapas rápidas. As que não foram eliminadas são as etapas lentas da reação. Cinética, que eu estou falando aqui, é cinética química, ok? A etapa que a etapa a qual coloquei, né, sobre a qual coloquei o X, ela é a etapa rápida, né? É a etapa mais rápida daqui, certo? Então, ela não vai interferir, vamos dizer assim, não vai influenciar na formação de produto, certo? Ela não vai influenciar ali na velocidade da enzima, vamos dizer assim, no cálculo da velocidade da enzima. Ok? Então, é o que está escrito aqui. Deixa eu só dar um consertado, né? Peraí. Vamos mensurar a velocidade de uma enzima. Aqui. Ok. Salvada. Vamos voltar. Então, ao mensurar a velocidade de uma enzima na equação de Michaelis-Menten, a etapa de formação, né, do complexo enzima-produto pode ser desconsiderada, tá? Porque essa etapa é extremamente rápida, mais rápida do que a anterior. Então, a grosso modo, a linguagem de cinética, essa é a etapa rápida, as outras são as etapas lentas da reação. Ok? Então, eliminado, né, eliminada essa etapa, ok, nós temos agora, né, a nível de cálculo, né, para se calcular, é, na, ao se calcular a reação, né, lá na equação de Michaelis, é isso aqui que nos interessa, ok? Essas etapas que nos interessam. E, como eu disse, né, é uma reação com várias etapas e cada etapa tem a sua velocidade de reação, ok? Então, o K1 ele representa a velocidade de formação do complexo enzima-substrato a partir da enzima livre e do substrato livre. Tá? Logicamente, eu falei que essa é uma reação reversível, então tem-se a sua volta, certo? Tem-se a sua reação inversa. A sua reação inversa, representada aqui pelo a velocidade, né, da reação inversa, representada pelo K-1, é a velocidade da reação inversa. E que reação inversa é essa? Né? É a velocidade de dissociação, tá? Do complexo enzima-substrato em enzima e substrato livre. Ok? Ora,
nós temos também, né, a reação de dissociação do complexo enzima-substrato em enzima livre e produto livre, tá? E a velocidade que representa essa reação é o K2, né? Justamente, né? Que o K2 é a velocidade de dissociação, né, do complexo enzima-substrato em enzima livre e produto livre. Essa reação tem a reação inversa, o K-2, né, que é a velocidade de formação do complexo enzima-substrato a partir da enzima livre e do produto livre. Só que essa última velocidade, ela pode ser descartada. Você sabe por quê? Dê um pause, tente responder. Conseguiu? Não conseguiu? Ótimo. Você conseguiu? Parabéns. Se você não conseguiu, não tem problema. Estamos aqui para solucionar essa questão. Lembra que no... Deixa eu voltar aqui. Que no slide passado eu falei que eu eliminei a etapa de formação, certo? Do complexo enzima-produto. Lembra disso? Então está correlacionado a isso, ok? Esta etapa aqui de velocidade de essa velocidade de formação da etapa enzima substrato a partir da enzima livre e do produto livre, ela é dependente, tá? É, ela, ela é dependente da velocidade de formação do complexo enzima produto. Só que, né, essa reação de formação de enzima produto, ela já foi removida da equação, certo? Ela já foi removida, né? Para ali a nível de montar a equação de Michaelis-Menten, né? Por ser uma etapa muito rápida, né? Então, ela não influencia, né? Então, eu já falei, já adiantei aqui, certo? Então, já, já que ela não influencia e foi removida, e o K-2, que é essa velocidade de formação de enzima e substrato, do complexo enzima-substrato a partir da enzima livre do produto livre, ela depende, ok? É, ela depende dessa velocidade, né, do K-2, eu também posso, já que eu removi aquela etapa, certo? Eu também posso remover essa velocidade do cálculo, ok? Simples assim. Então, para mensurar, né, para se medir, dito isto tudo, né, então para mensurar a cinética da enzima, deve-se levar em consideração as concentrações, né, da enzima livre, do substrato livre, do complexo enzima-substrato e do produto livre. Né? E também deve-se considerar a velocidade de formação, né, do complexo enzima-substrato, que é o K1, certo? Aqui, que é o K1, ok? E as velocidades de dissociação. Quais são essas velocidades? Nós temos aqui ó, duas velocidades de dissociação do complexo enzima-substrato. Nós podemos dissociar o complexo enzima-substrato de duas maneiras, certo? De acordo com com essa equação. Ou esse complexo enzima-substrato se dissocia e volta a ser uma enzima livre e a ser um substrato livre, que é representado pelo K-1, pela velocidade de K-1, ou esse complexo enzima-substrato, ele também se dissocia, certo? Formando, assim, enzima-substrato, desculpa, enzima livre
e produto livre. E essa reação é representada pela velocidade, né, K2, pelo K2, que é a velocidade de dissociação, né, como eu citei, né, do complexo enzima-substrato em enzima livre e produto livre. Ok? É isso que está dizendo aqui. Tá? Então, os fatores que afetam a velocidade da cinética enzimática, né, da enzima, são a concentração de substrato e a concentração de enzima. Esses dois fatores podem afetar a velocidade da cinética. Isso, experimentalmente, pode vir a ser um problema, ok? Né, você ter diversos fatores que alteram na velocidade cinética da enzima. Você não está querendo observar a velocidade da enzima? Então, se tiver diversos fatores que podem influenciar, você não concorda comigo que pode prejudicar a pesquisa? No caso, estou dando um exemplo bem prático, ok? Então, então é preciso tomar-se, né, certas medidas para se evitar falsos resultados, né? Falsos, resultados equivocados que venham a afetar nossa pesquisa. Por exemplo, ok? Então, algumas medidas são tomadas. A primeira delas, né, eles fixam a concentração de enzima, pois, né, tipo, a enzima está sempre presente no meio reacional, tá ali, sempre presente, ok? Então eles procuram, né, fixar a concentração de enzima, tá, para que ela fique ali constante no meio reacional de acordo com o tempo, tá? E não vem influenciar, ok? Os resultados. Porém, né, estudar, aí sobra o quê? Nesse caso, nessa primeira medida, a concentração de substrato. Mas estudar, mensurar, né, se medir e dosar os efeitos, desculpa, da concentração de substrato é um tanto difícil, certo? Porque se você for medir num ensaio, por exemplo, você pega um tubo de ensaio, você já colocou uma dada quantidade de enzima ali. Aí você pega naquele mesmo ensaio e coloca uma dada concentração de substrato, aqui, esse substrato vai. Não, claro, sob as condições perfeitas de temperatura, de pH, etc, etc, etc. Para manter aquela enzima ali, né, no seu funcionamento pleno, certo? Perfeito? Você há de convir comigo, né? Você concorda comigo? Que esse substrato, eu já descrevi a reação lá, anteriormente, né? Esse substrato vai reagir com a enzima, vai se encaixar no sítio ativo, né? Só e formando produto naquele mesmo ambiente, naquele mesmo meio reacional. Você concorda comigo que vai haver aí uma variação da concentração do substrato. Isso torna, né, isso torna muito difícil você medir a quantidade de substrato que tem ali no meio, porque ele vai ser gasto, né, no meio da reação, se for mantido ali no mesmo meio reacional, certo? Então, isso ocorrendo, claro, ao longo do tempo. Então, isso pode prejudicar um pouco, né? Então, então para contornar, entendeu? Você vai contando uma problemática, beleza. Então, a gente fixa o número da enzima para não haver problema. Aí vê, então, como é que a gente vai mensurar agora o substrato? Vai ficar difícil porque assim que a gente coloca no meio reacional, né, a gente coloca X e daqui a pouco sumiu. Daqui a pouco tem uma quantidade de uma outra coisa aqui.
certo? Poderia se, poderia se medir pela quantidade de produto? Até poderia, mas, pô, pensa só, no meio racional, cara, diversas coisas podem acontecer. Podem haver diversos resultados, entendeu? Enganosos. Então, para se evitar isso, certo? O que eles fazem? Eles separam vários tubos de ensaio, vamos supor vários recipientes. Claro, eles colocam a mesma concentração de enzima, né? Eles não querem fixar a concentração de enzima para evitar problema. Então, num tubo de ensaio, coloca, vamos supor, um milimol de enzima, no outro também um milimol de enzima, no outro um milimol, enfim, enquanto o tanto de tubo de ensaio que eles colocarem é a mesma quantidade de enzima que eles, é a mesma concentração de enzima que eles vão colocar, tá? Primeiro passo. Segundo passo, aí sim, eles vão variar aí a quantidade de substrato que eles colocam em cada tubo de ensaio. Aí não é a mesma quantidade. Para que isso, Celso? Quando o substrato entra em contato com a enzima, a reação química, certo? Ali vai ser medida a velocidade inicial de um tubo, do tubo de ensaio 1. Aí no tubo de ensaio 2, a gente também vai medir a velocidade inicial do tubo de ensaio 2. E assim sucessivamente, do 3, do 4, que vão dar valores diferentes. E com isso, eles plotam um gráfico, certo? Com várias medidas de velocidade inicial, tá? E outra coisa, é... tá, e eles medem a velocidade de velocidade inicial, porque aqui e outra coisa que eles fazem que eu esqueci de falar, tá? Por mais que a concentração de enzima seja constante, eles colocam substrato, né, em excesso. A concentração de substrato é muito maior do que a concentração de enzima em cada substrato, tá? É, é, vamos supor, no primeiro tubo de ensaio, eu posso ter a menor concentração de substrato em relação ao último tubo de ensaio que eu coloquei, né? Separadamente, né? Pode ser uma quantidade muito menor. Mas aquela quantidade de substrato muito menor em relação à quantidade, à concentração de substrato dos outros tubos de ensaio, aquela concentração de substrato menor, em relação à concentração de enzima, ela é muito maior. Ela está em excesso. Em qualquer tubo de ensaio que você colocar no experimento, ela estará em excesso, certo? Por exemplo, deixa eu fazer um desenho aqui. Tá aqui. Vamos lá, é como se fosse assim. Eu tenho um tubo de ensaio aqui, eu tenho outro tubo de ensaio aqui, eu tenho outro tubo de ensaio aqui, eu tenho outro tubo de ensaio aqui, eu tenho desenhado, tá, galera? Ok? Aí aqui tem o meio, né? Tubo de ensaio, papapá, 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 tá? Tudo com o mesmo volume, vamos supor. Aí, o que que... Solução, né? Como se fosse uma solução. Aí eles botam uma concentração de enzima, que é constante, tá? Então, a mesma quantidade que ele coloca de enzima, a mesma concentração ele coloca aqui, né? Coloca no outro, coloca no outro, no outro, no outro, no outro, no outro. Então, a quantidade aqui é constante de enzima. Beleza, galera? Já o substrato, né, desse ensaio um, ensaio 2, tubo de ensaio 3, tubo de ensaio 4, tubo de ensaio 5, tubo de ensaio 6. Ok? Aí, quando eles vão colocar o substrato, no um, vamos supor que eu coloquei. São valores hipotéticos, tá? Botei um, um milimol, certo? De enzima. Então eu coloquei um milimol de enzima aqui, um milimol de enzima aqui, 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 tá, aqui. E
substrato, no 1, eu coloquei 2 milimol, tá? Aqui no 1, eu coloquei 2 milimol. Aqui no 2, eu coloquei 3 milimol, ok? 3 milimol. Aí aqui 4, certo? De substrato. 4 milimol. Ai, caraca. Pera aí. Tá? 4. Aí aqui 5, ok? E aqui 6. 6 milimol. Não vou colocar as unidades não, tá? E aqui 7. Beleza? Mas já deu para entender. Ou seja, o que eu quis dizer, mesmo, né, a concentração de substrato do 1, né, do tubo de ensaio 1, ser menor do que a concentração de substrato que eu coloquei no tubo 7, tá? Tanto o não, no tubo de ensaio 6, né? É menor, né? A do 1 é menor do que a do tubo de ensaio 7, ok? Eu, no tubo de ensaio 1 eu coloquei 2 milimol e no tubo de ensaio de substrato, né? E no tubo de ensaio eu coloquei 7 milimol, certo? Então, a concentração do tubo de ensaio 1, né? A concentração de substrato do tubo de ensaio 1, ela está em excesso com relação à concentração de enzima do tubo de ensaio 1, certo? E em qualquer tubo de ensaio, a concentração de substrato estará em excesso em relação à concentração de enzima, ok? Mas se você for comparar só a concentração de substrato dos tubos de ensaio, né? Se você for comparar só isso, claro, ó, lógico que a concentração de substrato do tubo 6 é bem maior do que a concentração do tubo de ensaio, concentração de substrato do tubo de ensaio 1. Mas todos os tubos de ensaios, eles têm uma concentração de substrato bem maior do que a concentração de enzima, né, dos tubos de ensaio. Até porque, né, a concentração de enzima do tubo de ensaio, nos tubos de ensaio, né, a concentração nos tubos de ensaio é a mesma, constante. É isso que eu quis dizer, galera. Ok? Beleza. Feito isso, né? Feito isso, é feito isso, é plotado um gráfico, certo? Vou só dar uma adiantada, né? Então, ó, o que eu descrevi ali o que eu descrevi nesse slide, está representado aqui nesse slide, tá? Ok? Mas aqui, né, eles vão mensurar a, a concentração de produto, né, em um determinado tempo. Mas o experimento é exatamente aquele que eu descrevi ali, tá? Aqui um tubo de ensaio 1, tubo de ensaio 2, tubo de ensaio 3, tubo de ensaio 4, né? Então, eles pegaram vários tubos de ensaio com a mesma quantidade, com a mesma concentração de enzima e foram acrescentando dadas concentrações de substrato. E viram que houve a formação de produtos, né? Daqui a pouco eu volto a esse gráfico aqui para continuar a explicar. Então, isso tudo é feito, e depois disso tudo feito, é plotado um gráfico, certo? De determinação do consumo de
substrato e formação de produto em um determinado tempo, tá? Então, cada pontinho desse, por exemplo, substrato, né? Cada pontinho desse é um tubo de ensaio, ok? E foi feito. Então, aqui, nesse, né, no primeiro, vamos dizer, no primeiro tubo de ensaio, o que é visto? O substrato começa a ser consumido, certo? E o produto começa a ser formado, ok? Então, essa linha aqui vai ficar meio torto, mas essa linha aqui corresponde a essa linha aqui, certo? Pera aí. Calma aí, galera. Cadê? Vamos lá, vamos tentar fazer. Eita. Essa linha aqui, essa linha que eu estou desenhando, tá? Corresponde, tá? Esse tubo de ensaio, esse tubo de ensaio aqui, em que o substrato está sendo, né, consumido, tá sendo consumido, corresponde ao mesmo tubo de ensaio em que o produto está sendo formado, né? Está se formando. E assim sucessivamente. Cada tubo de ensaio. Então, né? É como se fosse batendo uma foto e fosse querer fazer um filme, entendeu? Né? De cada momento. Ó, entendeu agora, mais ou menos? Então, ok, né? Então, na física, né? Velocidade média é representada como? Como a variação de uma distância, certo? De uma dada distância, vou botar como se fosse um D, né? Para não confundir com esse S aqui, tá? Uma variação de uma certa distância em um determinado tempo. Só que aqui, pô, não é referente à distância, né, galera? A gente tá falando de química, bioquímica, certo? Mas o raciocínio é parecido, tá? Então, como é que é medida? A velocidade, né, de reação, a velocidade de reação ali da enzima, no caso, certo? É a variação da concentração de algo sobre a variação do tempo, ok? Só que, por que tem esse medo? A velocidade inicial é igual a menos, né, a variação da concentração de substrato sobre a concentração do tempo. Ora, por quê? Né? Por quê? Só por quê? Tem esse menos aqui na frente. Está sendo consumido, né, galera? O substrato está sendo consumido e está diminuindo, ok? Então, sinal negativo. E aqui é como se tivesse um sinal positivo, tá, galera? Aqui é como se tivesse um sinal positivo. Só que eu não estou conseguindo desenhar, não sei por quê. Aqui é como se tivesse um sinal positivo. Por quê? Porque os produtos, né, estão sendo formados, beleza? Estão ali, ó, estão se formando, né? Está se formando produto aqui, então, positivo, beleza? Só adiantar. Então, continuando. Eu falei um pouquinho desse gráfico, né? Lá dos tubos de ensaio, contei a historinha dos tubos de ensaio. Então, eu vou falar mais aqui, né? Ó, aqui no eixo da abscissa, como é que eu gravei? No eixo X. Eixo X, abscissa, entendeu? E no eixo das ordenadas, nós temos aqui a concentração, né, dos produtos. Então, está se medindo aqui a formação de produtos em um determinado tempo, em cada tubo de ensaio, que lá consta uma quantidade constante de enzima e uma quantidade variável, né, é, de substratos, né? Eu tenho uma dada quantidade de substrato aqui uma quantidade um pouco maior de substrato, aqui um pouco maior e aqui um pouco maior. A tendência é o quê?
quanto mais substrato eu tenho, né, mais produto será formado, certo? Mas olha que coisa interessante. Aqui tem uma dada concentração de substrato, segue essa tendência, certo? Segue essa tendência, né? Determinado tempo, né, vai se formando produto, ok? Aqui também, ó, formando produto, né? E aqui é estabelecido uma velocidade inicial 1, velocidade inicial 2, né? E cada tubo de ensaio, velocidade inicial 3. Mas nota que, principalmente, a partir do ensaio 3, vamos dizer assim, o que acontece? Em determinado tempo segue-se a tendência, certo? De formação de produto e chega uma hora em que começa a ficar meio curvo, né? Substancialmente, principalmente no tubo de ensaio 4, né? A formação de produto chega uma hora que fica constante, vamos dizer assim, que para de produzir, que para de se formar produto, né? Aí então a concentração de produto começa a ficar constante. E se extrapolar esse gráfico, ficaria aqui, né? Ficaria aqui constante, ok? Por que isso acontece? Eu já dei uma pista em slides passados. Dei essa pista? Falei? Eu acho que eu não falei, mas se eu não falei, eu falo agora. Chega uma hora, meu caro, em que há uma saturação, é, ali há uma saturação. Saturação de quê, Celso? Bom, o produto é formado à medida em que o substrato vai se encaixando no sítio ativo da enzima e formando produtos. Só que pensa só, tem substrato em excesso, certo? Mas ali, tem um substrato em excesso. Chegou uma hora, meu cara, que todos os sítios ativos de todas as enzimas ali, né, do meio reacional, estão ocupadas. E para que haja formação de produto, precisa que haja um encaixe de substrato na enzima e esse substrato seja transformado no produto e, né, seja liberto no meio reacional. Só que como todos os espaços da enzima estão ocupados, como é que isso vai acontecer? Certo? Então, começa-se a ter ali, né, uma concentração constante de produto para se de é, é, é estagnado, entendeu? A produção a formação de produto é estagnada, ok? Guarde isso, especialmente desse ensaio 4 aqui, beleza? Guarde isso. Bom, eu vou terminar por aqui, galera, que o vídeo já está extenso e eu continuo, tá? No próximo vídeo. Muito obrigado, tá, galera? E até a próxima.